Bora pro vídeo, valeu. Samuel Venâncio, novidades do Cruzeiro na turma do bate-bola e a notícia principal, por enquanto, continua sendo o Fábio, né, Samuel? Um abraço, boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, 6h42 confirmando, agora essa história já vai se arrastando um pouco. Teve o Fábio voltando de viagem, a conversa ontem, a gente trouxe a informação que novas conversas já aconteceram, mas até agora sem um martelo batido, nem para sim e nem para não. E a gente vai ouvindo um daqui, outro dali, na matéria que eu e o Guilherme Pio fizemos há pouco, tem no itatiaia.com.br, a gente disse o seguinte, que a ideia é não deixar isso virar uma novela, até porque o Cruzeiro hoje só tem o Lucas França na pré-temporada na toca, o Jailson também tá com essa indefinição do contrato que ele tinha acertado na época com o Alexandre Matos e com o Sérgio Santos Rodrigues, então não acertou até hoje, pouco provável que venha, a não ser que aceite a redução salarial, aí a história muda, mas tem o Lucas França e o Fábio, ele nem tem contrato, e vamos explicar mais uma vez por que ele não tem contrato, é que foi acertada uma renovação, mas na palavra, na época com o Sérgio Santos Rodrigues, então não teve assinatura de contrato nem nada, então o novo contrato tem que ser negociado agora, e principalmente no momento em que o Ronaldo é dono de 90% das ações da SAF. A gente fez até um contato, o Fábio, hoje ele é representado pelo René Salviano. O René, ele já trabalhou aí no mundo da bola, foi conselheiro do Cruzeiro durante um tempo, trabalhou no Cruzeiro e agora ele tem uma agência e ele está representando o Fábio nesta questão. E o René até atendeu a Itatiaia, disse que retornaria a ligação, mas até o momento não houve esse retorno. Até para tentar entender, eu acho que é importante para o torcedor saber da palavra oficial ou do Cruzeiro. O Cruzeiro vai se manifestar quando tudo estiver definido, ou do Fábio ou do René. A gente também procurou o Fábio para tentar uma posição, para saber o que está acontecendo, é realmente essa questão financeira ou não é a questão financeira, vai além, porque senão o torcedor fica, a esposa do Fábio postou lá no Instagram, meu Deus, tá difícil, alguma coisa assim nesse sentido, então todo mundo começa a criar um monte de teoria e sem ter a exatidão do que acontece. Claro que a gente sabe que existe uma política salarial a ser cumprida, teria que ter essa redução, é um primeiro ponto. A questão da dívida é outro ponto. Essa dívida do Fábio, e não só do Fábio, todas as outras estão na associação e serão quitadas de acordo com o que a lei permite. A lei foi criada para que os clubes de futebol, e principalmente clubes como o Cruzeiro, como o Botafogo, que estavam naquele buraco mais profundo possível, e o Cruzeiro agora tem o Ronaldo, o Botafogo tem o Textor lá, o americano, para que com parte da receita, 20%, você vá quitando esta dívida e tem 6 anos para isso, para quitar 60%, se não quitar, e o Ronaldo é o solidário nesta dívida de 1 bilhão do Cruzeiro. Então, essa dívida do Fábio entraria junto com essas, nesse momento de renegociação de dívida. É outro ponto também que precisa ficar aí para ser resolvido. Então, a gente segue apurando, não dá para especular que fica, que não fica, mas é uma situação que já vai se arrastando e o Fábio com permanência, não tem permanência, melhor dizendo, assegurada na temporada de 2022, Cirilo. Vai se arrastando essa situação, o Emerson Romano. Conversávamos aqui também um pouco no intervalo interativo, vamos ampliar a discussão. Quero saber sua opinião, Romano. O Cruzeiro tem que fazer o possível para o Fábio ficar, tem que fazer o impossível, tem que ficar de qualquer maneira. Como você percebe essa situação, essa negociação envolvendo Fábio e Cruzeiro, Romano? Um abraço, Samuel. Dessas 3 alternativas que você me deu, eu fico com a segunda. Tem que fazer o possível, mas não o impossível, porque tudo tem um limite também. E o Cruzeiro hoje trabalha dentro do limite, trabalha hoje dentro de uma racionalidade, principalmente financeira.
E o Samuel levantou uma questão muito interessante, porque você tem o problema da associação. É uma dívida que era da associação, que o clube empresa tem que pagar, mas a partir de agora tem uma nova realidade do clube empresa. Então, olha como é complexo essa negociação e ela não é fácil. Tem uma dívida, ela precisa ser paga, mas agora o novo clube, você tem que se adequar à política financeira dele. Então é uma situação bem complicada. Eu não gosto de entrar na pele do pessoal do Cruzeiro para negociar isso nesse momento, porque você vai estar negociando também com o gigante, que é o Fábio, um ídolo gigantesco dentro da história do Cruzeiro, do momento do Cruzeiro. Não abandonou o Cruzeiro na Série B, porque muitos fazem isso, não abandonou, muito pelo contrário, mas é preciso ter um bom senso em tudo, de ambas as partes, ter um bom senso nessa negociação. Com todo respeito ao Jailson, que eu acho um grande goleiro, que fez uma carreira importante, teve números importantes, já foi importante inclusive no Palmeiras recentemente, mas é completamente diferente o peso de ter que negociar com o Jailson para reduzir e ter que negociar com o Fábio. Né? Ah, nem se compara. É, assim, a responsabilidade, a exigência e tudo que engloba o fator Fábio nesse cenário, tomara que cheguem a uma conclusão, um denominador comum, que seria importante demais, fundamental ter o Fábio nessa temporada. Siga, Samuel. Pois é, e vamos acompanhar, porque é uma situação que você posta hoje, todo mundo, e o Fábio, e o Fábio, e o Fábio. Então, a gente segue aguardando também esse pronunciamento oficial do próprio René Salviano ou até mesmo do goleiro Fábio para trazer a informação para o torcedor que tem tanto carinho pelo Fábio, um grande ídolo do Cruzeiro. 6h48. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Mortadela defumada Seara, 14,89 o quilo. Farinha de trigo Graziella, 5 quilos, 20,49. Biscoito Oreo em gotas, 500 gramas, 12,79. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as duas lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. O Cruzeiro já teve um trabalho com bola hoje no campo. Paulo Pessolano vai aproveitando esses primeiros dias para conhecer todos os atletas na Toca da Raposa 2, então já levou a turma a campo. Claro que ainda um trabalho mais físico, mas a bola presente no campo de número 1 da Toca da Raposa 2, pelas imagens que o Cruzeiro divulgou. Quem chegou hoje? O zagueiro Sidney. Já fez a avaliação médica, trabalho físico, aquela avaliação inicial. O Sidney acertou a situação contratual dele depois daquele imbróglio com o empresário, mas tudo resolvido. O jogador será reforço do Cruzeiro para a temporada de 2022. Quem não vai ficar e tem um destino encaminhado é o Ramon, mas ainda precisa acertar a rescisão de contrato com o Cruzeiro. Tudo caminha para que isso aconteça, mas o martelo ainda não foi batido. O Ramon tem um longo contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, mais 2 anos ainda, mas pode sim rescindir para ir para o Atlético Goianiense. Foi uma informação divulgada inicialmente pela Rádio Sagres, lá de Goiânia, e a gente confirmou. Então o Ramon, que não aceitou aquela política, a redução salarial, ele deve acertar com o clube lá de Goiânia. É o Cruzeiro, então, neste momento, de muito planejamento. Agora, sobre o planejamento, Cirilo, Romano e amigos da turma do Bate-Bola, vamos trazer ao longo da nossa programação a primeira entrevista coletiva. A primeira entrevista foi para nós, exclusiva com Paulo Pessolano. A coletiva dele, o Cruzeiro postou há pouco, e vamos destacar alguns trechos ao longo da nossa programação. O Paulo falando sobre estilo de jogo, sobre a conversa que ele teve. Realmente ele foi entrevistado pela equipe do Ronaldo, pelo Pedro Martins, diretor executivo de futebol, falou com o Paulo André, falou até com o Bruno Maziotti, que será uma espécie de um consultor neste momento de transição do departamento médico. Então foi entrevistado realmente, colocou a metodologia dele, metodologia de trabalho, para o Paulo André e para o Pedro Martins, que é o diretor executivo, até que chegasse num denominador comum para vir aqui para o Cruzeiro. E alguns pontos desta entrevista, ele disse que alguns jogadores vão ser aí incorporados ao elenco, ou vão chegar mais jogadores, pelas palavras do Paulo Pessolano. E uma coisa que me chamou a atenção, até para mandar para vocês
aí para os estúdios. Eu até coloquei no meu Twitter o seguinte: o Pessolano, ele disse que não trabalha com eu quero fulano de tal, passa o nome, vai lá e busca esse jogador. Ele disse o seguinte, que ele pega a posição, fala as características e aí é o trabalho da diretoria buscar nomes viáveis para o clube no mercado. Que isso aconteça realmente é a ideia do departamento de futebol do Cruzeiro. Se isso acontecer, vai mudar bem em relação aos últimos anos. Cirilo. Samuel Venâncio, logo mais no apito final, mais detalhes do Cruzeiro.